é hora de ficar por dentro das notícias do esporte no Brasil e no mundo. Para isso, vamos falar com a Luísa Schelliger. Tudo bem, Luísa? Tudo bom, Juliano? Começamos hoje com o futebol na África. Os jogadores da delegação de Togo queriam disputar a Copa das Nações Africanas, mas acabaram cedendo à pressão do governo togolês e não vão mais jogar. A ordem partiu do governo de Togo, que exige regresso imediato da delegação. Os jogadores queriam participar da Copa Africana das Nações para homenagear as vítimas do atentado ocorrido na última sexta-feira. Na ocasião, o motorista do ônibus, um membro da comissão técnica e o assessor de imprensa morreram. O goleiro Obilalé, atingido por um tiro na região lombar, foi operado na África do Sul. Os médicos não descartam a possibilidade de o jogador ter sequelas motoras. A Copa Africana das Nações começa hoje com um jogo entre Angola e Mali. A estreia de Togo seria amanhã contra a seleção de Gana. E um brasileiro conquistou hoje o Aberto de Tênis de São Paulo. No Parque Vila Lobos, Ricardo Melo ficou com o título ao derrotar o argentino Eduardo Swank por 2-0. Esta é a terceira vez que Ricardo Melo é campeão do torneio. Mais tênis, agora com uma surpresa. O russo Nicolai Davydenko desbancou o espanhol Rafael Nadal e conquistou o título do ATP 250 de Doha, no Catar. Davydenko começou o primeiro set muito mal, 6-0 para o espanhol. No segundo set, o russo se recuperou e salvou 2 match points. Game and second set. Davydenko. Nadal começou ganhando no terceiro set, mas não conseguiu segurar Davydenko, que virou o jogo e fechou a partida em 2-1. O russo tem 9 vitórias e 2 conquistas consecutivas no circuito mundial. Na Austrália, o americano Andy Roddick conquistou o ATP de Brisbane depois de vencer o tcheco Radek Stepanek por 2-0. Com a conquista, Roddick passou a ser o único jogador em atividade no circuito profissional de tênis a levar pelo menos um título em 10 temporadas consecutivas. E o piloto espanhol Marc Coma foi punido ontem pela organização do Rally Dakar e caiu da vice-liderança para a 24ª posição da classificação geral. Coma foi acusado de ter trocado o pneu traseiro da moto na 7ª etapa do rally, o que não é permitido pelo regulamento, e sofreu um acréscimo de 6 horas no tempo total. Apesar da punição, o piloto vai continuar na competição. Coma considerou a decisão uma injustiça e vai reivindicar. Depois de um dia de descanso, o Rally Dakar recomeçou hoje. A 9ª etapa será disputada amanhã, mas por causa da previsão de nevoeiro no percurso entre Copiapó e La Serena, no Chile, a distância da etapa foi diminuída para 170 quilômetros, 168 a menos que o previsto anteriormente. É isso, Juliana. Eu volto depois do segundo tempo com mais notícias. Então tá combinado. Luísa Schelliger. Tudo bem, Luísa? Tudo bom, Juliano? Tudo bem. Bom, as primeiras notícias de hoje não são muito boas. A 27ª edição da Copa Africana das Nações começa amanhã com uma triste notícia. O ônibus que transportava a delegação de Togo foi metralhado ontem quando seguia da República do Congo para a cidade angolana de Cabinda. No ataque, o motorista do ônibus, um membro da comissão técnica e o assessor de imprensa morreram. 7 pessoas ficaram feridas. O artilheiro Adebayor, que joga no Manchester City, não sofreu ferimentos. Mesmo assim, o clube pediu para que o jogador retorne à Inglaterra. Os guerrilheiros das Forças de Libertação do Estado de Cabinda assumiram a autoria do atentado. O grupo luta para separar Cabinda da Angola desde 1975, quando Angola conquistou a independência. A seleção do Togo decidiu abandonar a competição. Mesmo com o atentado, o primeiro jogo da Copa Africana das Nações acontece amanhã entre Angola e Mali. E hoje é dia de descanso no Rally Dakar e mais um piloto brasileiro está fora da competição. O caminhão do trio André Azevedo, Michael Justo e do tcheco Mira Martinek sofreu um problema mecânico na 6ª etapa e não conseguiu largar ontem. Dos 24 pilotos brasileiros, 5 continuam na disputa. Na classificação geral, o francês Cyril Depré é o líder na categoria motos. Nos carros, os espanhóis Carlos Sainz e Lucas Cruz continuam na liderança. A próxima etapa começa amanhã em Antofagasta, num percurso de 568 quilômetros até Copiapó. Amanhã no estádio, às 3 da tarde, um bate-papo com a nova dupla do vôlei de praia brasileiro, Arley e Billy. E qual será o momento que o atleta alcança a maturidade? O estádio foi buscar essa resposta com especialistas no assunto. Pegamos como exemplo os nadadores Joana Maranhão e César Cielo. Os dois têm a mesma idade, 22 anos.
mas o tempo de maturação de cada um se deu em momentos distintos. Joana Maranhão é um exemplo típico de uma maturidade tardia, longilínea. Cielo, você vê que ele é um atleta longilíneo, quando você vê ele em movimento e ele tem explosão. Então não perca estádio amanhã às 3 horas da tarde. É com você, Juliano. Valeu, Luísa.